Bom dia, bom dia. Hoje é quinta-feira, dia 29 de julho e nós estamos aqui na nossa live de quintas. Acho que vai ficar um dia fixo. Eu tô vendo como que eu mantenho isso, né, na rotina, mas até queria perguntar para vocês qual é o dia e horário que funciona bem. Como eu sempre digo, de manhã para mim é bem legal. Então, eu estou propondo aqui, vamos ver se a gente consegue ter encontros semanais para tratar de temas de empreendedorismo, de autodesenvolvimento, de motivação, enfim, todos esses universos, né? Criatividade, que é um assunto que eu adoro e que para mim é muito gostoso e prazeroso falar. Mas hoje aqui o objetivo da conversa é falar sobre empreendedorismo, né? E o empreendedorismo lá no comecinho, como começar a empreender, como trazer o seu negócio, a sua ideia para uma realidade, né? Ou se você já tem um negócio que você começou ou virou, né, em 2020 e agora você precisa dar forma, né, trabalhar isso de uma forma bem profissional e estruturada, siga essas dicas que eu vou passar para vocês. São alguns passos, tá? Depois eu vou deixar isso também na live, vai ficar gravada. E eu acho que tudo começa, né, pelo autoconhecimento, né? Então, quando eu falo em empreender, eu falo em acreditar que esse voo solitário, né, é o seu caminho, que você gosta de ter autonomia, que você gosta de ter liberdade para trabalhar, que você consiga ser disciplinada para ser sua chefe, né? Porque todo dia é um dia e se a gente não tem uma estrutura emocional para trabalhar nossas habilidades, isso não flui, o trabalho precisa disso, né? Então, assim, a primeira coisa ao empreender é passar por uma reflexão pessoal, né? Isso é o que eu quero para mim, este é meu momento, é isso que eu acredito que eu posso fazer, e aí decidir, né? Muitas vezes a gente não tem escolha, a gente começa a empreender por uma situação externa. Agora a pandemia trouxe muito isso, muitas pessoas desempregadas, e aí a gente tendo que se reinventar, desde fazer pães, tortas, muita gente fazendo comida, máscaras, mas isso pode virar um negócio, isso vai acertando, mas tem que depois desse momento, né, que passa o furacão, começar a pensar num modelo de negócios para isso se perpetuar, né? Para isso ser a sua fonte de renda e não um trocadinho, um dinheiro que vai entrando e pingando mês a mês. Porque a gente não quer isso, né? A gente quer viver com conforto, a gente quer viver com segurança, né? Então o negócio tem que nos proporcionar isso, tá? Não adianta ter um negócio para ficar sempre dependente dos outros, né? Eu acredito na independência financeira, o negócio tem que ser sustentável, rentável e lucrativo, tá? Então, começando pela minha primeira abordagem, né? Sempre, eu acredito que o empreender ele é o universo de três esferas, né? É a nossa esfera pessoal, o nosso autodesenvolvimento, o nosso autoconhecimento, nossa parte emocional e isso tem que estar muito bem trabalhado no empreender, né? A gente tem que se conhecer, a gente tem que fazer um trabalho de realmente se desenvolver permanentemente, emocionalmente e profissionalmente, tecnicamente, né? A outra esfera que o empreendedor precisa ou a empreendedora precisa é a gestão do negócio, né? É saber olhar para o negócio analiticamente, financeiramente, estrategicamente, pensar nas ações de marketing, pensar nas ações de vendas, no produto, conhecer o mercado, estar afiada, olhando a concorrência, enfim, ser uma gestora estratégica do negócio, né? E a terceira esfera que eu acho muito importante
é o conhecimento técnico, né? É saber, você conhecer o seu negócio profundamente, né? Você ser a expert no que você faz, tá? Agora, cada pilar desses tem que ser trabalhado, desenvolvido, estruturado. Não adianta você só ter o conhecimento técnico, né? Não adianta você ser hoje só dentista, né? Para ser dentista, você também tem que ser empreendedora, gestora, conhecer de finanças, conhecer de vendas, fazer marketing, até aqui, né? Fazer Instagram. Então, assim, é uma multidisciplina, né? Que a gente precisa para empreender, né? Se você não tem essas habilidades ou essas competências, não fica assustada, né? Você pode desenvolver, né? Se o teu sonho é ter o seu negócio, é ser independente, é ter essa liberdade, porque também tem isso, né? O empreendedorismo proporciona essa grande liberdade de escolha, né? De poder trabalhar em casa ou no seu tempo, no seu horário. Realmente isso acontece, desde que a gente tenha disciplina e saiba como organizar essa agenda. E isso é um assunto que eu já falei em outras lives, então se você tiver interesse, vai procurar. Eu fiz várias lives nesse mês de julho falando de planejamento de agenda, né? Bom, a outra coisa que eu quero abordar bem é quando a gente se conhece, né? A gente se pergunta o que eu gosto de fazer. E o que eu gosto de fazer é uma pergunta bem genérica, né? Mas muito importante, porque não dá para a gente trabalhar numa coisa que eu vou fazer isso por um tempo e depois eu vou ver. Pode até funcionar, mas não se perpetua, né? E se você quer ter um trabalho que te proporcione lucro, conforto, independência financeira, você tem que acordar todo dia com muita vontade, muito amor para fazer aquilo. Até porque o público, né, ele percebe isso. Então, se a gente não tem essa conexão emocional com o que a gente faz, fica frio, né? E hoje, com esse trabalho aqui de mídias sociais, né, de mostrar, né, essa necessidade hoje que existe da gente ter que realmente aparecer, né? O cliente, o consumidor, ele quer ver os bastidores, ele não quer só ver da porta para fora, né? Então a gente precisa fazer isso com muito amor. Então a minha primeira pergunta é assim: o que você ama fazer? O que você faz que você poderia fazer todos os dias, que você olha lá para frente e teu coração bate, que você fala, uau, isso aqui é muito gostoso, meu dia foi muito legal. E não precisa ser uma coisa de trabalho. Pode ser que você ame fazer bordados, pode ser que você ame cantar, pode ser que você ame correr, né? Então, como você traz isso para o seu universo profissional, né? Porque você pode falar assim, mas eu não sou uma corredora profissional. Mas você pode, de repente, trabalhar com esportes de corrida, ou com vendas de material de corrida, ou com serviços para pessoal de corrida, assessorias de corrida, marketing de corrida, enfim, tem universos em volta de cada ambiente, né? Então, essa pergunta é essencial. O que você ama fazer, tá? Trabalhe isso na sua pergunta. E a outra coisa que a gente pode, ainda para desenvolver esse assunto do que eu amo fazer, encontrar realmente aquilo que faz sentido para você trabalhar, é o que eu faço nos finais de semana. Porque às vezes o que você faz no final de semana e que você adora fazer é a resposta para essa pergunta, né? Para entender aquilo que você pode empreender, pensando num trabalho que você ainda não sabe exatamente o que é, né? Então, o que as pessoas dizem que você faz muito bem? Isso também é uma dica legal para você entender e fazer o seu trabalho, né? Aqui a Fabi está falando que ama dançar e fotografar. E isso você pode trazer para o seu universo pessoal de trabalho, né? Você pode trabalhar com dança e colocar a esfera da dança, ou procurar profissionais de dança, ou ir atrás de escolas de dança e oferecer seus produtos, enfim, você pode criar conexões, né, desse amor que você tem para a raiz do seu negócio, né? Então a primeira pergunta é essa, né? Olhar para dentro e
refletir naquilo que você faz com muita paixão, tá? Hoje é economia da paixão, né, que todo mundo fala, e a economia da paixão é isso, é a gente deixar a obrigação, a gente já entendeu que aquele sistema, né, da economia tradicional, da era industrial, que era de sobrevivência, já não se aplica mais aos nossos dias de hoje, né? Hoje a gente precisa trabalhar, entregar o nosso melhor com paixão, com emoção, né? E isso é o que reverbera, isso é o que impacta, né? Falando em impacto, ontem eu escutei uma live também muito legal e o autor, né, desse livro, ele falava justamente isso, né? Que a gente fazendo ou não alguma coisa, a gente vai impactar, entendeu? A nossa ação ou não fazer são impactos e a gente tem que escolher como que a gente quer impactar, né? Então, pense no seu trabalho como um impacto positivo, né, de preferência. Isso é muito importante para você entender o porquê você está fazendo isso e aí o mais importante é o como você vai fazer isso, né? Porque a gente viveu muito esse momento do porquê, o Círculo Dourado do Simon Sinek, o porquê você faz, as pessoas querem comprar o porquê você faz e não o que você faz. Mas eu também acho que as pessoas querem comprar o como você faz, né? O como você faz é tão importante quanto o que você entrega, ou até mais, né? Porque o que a gente faz às vezes se repete em muitos negócios, a gente tem a concorrência. Agora, o como a gente faz, ele é único, ele é nosso, é a nossa essência. Então, trabalhar com este como é a cereja do bolo, eu acho. É o que te diferencia, é o que você pode trazer de único para o seu negócio. Então, voltando, se pergunte o que você ama, se pergunte o que você deseja fazer assim e como você quer fazer isso, né? Aí você tem que desenvolver as habilidades para fazer isso, né? Então é um passo muito importante. Você não nasceu pronta, ninguém nasceu pronto, ninguém nasceu sabendo tudo e tá tudo certo. O importante é ir atrás do conhecimento, né? Eu vejo muitas pessoas começam a empreender e elas ficam isoladas naquela bolha do acordar, fazer, voltar para casa, almoçar e não se desenvolver, né? Então, para empreender, esteja preparada para estudar muito, para se preparar muito. Você vai, no começo, trabalhar muito mais do que trabalharia num negócio, né? Essa história de, eu tenho meu horário, meu negócio, é verdade, mas precisa de muita dedicação para chegar nesse resultado, precisa muito foco, né? Então, desenvolva as habilidades, e aí eu digo habilidades emocionais, né? Então, você se conhecer, entender aonde que você está travando, aonde que você se segura e não vai, né? Agora que a gente está assistindo às Olimpíadas, eu acho super interessante, porque eu vejo, meu marido, ele é o técnico da seleção brasileira de natação, né? E ele está lá em Tóquio, e a gente está muito acostumado a olhar os nadadores e entender como cada um cai na piscina. E eu tenho visto muito isso. A atitude deles na hora que eles entram na piscina já mostra muito do como vai ser o resultado na água. Essa ação, essa vontade, o jeito que se joga, o jeito que já aos primeiros 15 metros funciona. E no empreendedorismo é a mesma coisa, né? A gente precisa acreditar e sair daquele medo, daquele receio, daquela situação confortável de trabalhar naquilo que a gente já sabe. A gente tem que buscar o que a gente não sabe, né? Então, continuem estudando, se desenvolvendo. Estamos numa era do Long Life Learning, que a gente chama, que é estudar a vida inteira. A gente não para mais, não termina na faculdade, não termina numa pós-graduação. A gente estuda e se especializa o tempo inteiro. E hoje é interessante porque a gente pode aprender com os profissionais, né? Antes a gente aprendia toda a teoria na faculdade e depois aplicava na prática, né? Antes eu falo que era da minha geração, mas hoje em dia a gente aprende com profissionais que estão ali atuando na linha de frente e podem contribuir
e trocar experiências, né? Então, procure profissionais que fazem coisas que você admira e pergunte. As pessoas estão abertas para trocar, né? Procure cursos, né, curtos que vão te trazer agilidade para o seu negócio e desenvolver as habilidades que você não tem. Seja na área financeira, porque um gestor precisa, seja na área analítica, entender esses números e processá-los para o seu negócio, seja na área criativa. Às vezes você não é criativa. A criatividade, todo mundo fala que é um dom, não é um dom. A criatividade é um desenvolvimento, é um treinamento, sabe? Que nem desenhar, no começo você não faz nem um círculo direito e depois você começa e fica boa. A dança também, a gente tem uma habilidade natural, mas a gente tem uma habilidade de treinamento, de desenvolvimento. E o trabalho de empreendedorismo, ele é isso, ele é um desenvolvimento e um treinamento contínuo nosso, né? Então, continue sempre estudando, se preparando, fazendo pequenos cursos ou longos cursos, escolha, procure a ajuda de profissionais, sejam mentores, sejam professores que vocês já tenham tido, amigos que estão na área. É super interessante ter esse apoio, criar uma rede, tá? Porque a gente está nessa nova era de contínuo conhecimento e crescimento, né? Não tem mais como ficar 20 anos fazendo a mesma coisa como antes se fazia. Aliás, não tem mais nem com um ano, né, fazer uma coisa que a gente fazia. Tudo está mudando de uma forma muito rápida e imprevisível. E essa imprevisibilidade é o que faz a gente ter que ser muito resiliente e adaptável, né? Então, essa adaptação, ela só vem na medida que você se conhece, na medida que você entende aonde que aquilo incomoda e você muda, né? Naquilo que você pode buscar uma informação, um conhecimento e se adaptar a essa situação, né? Porque não tem outro jeito, né? Agora, por exemplo, o algoritmo do Instagram, todo mundo falando, eu não quero fazer dancinha, eu não sou dancinha. Ok, eu também não sou de fazer dancinha, mas eu tenho que entender que eu não posso ficar brigando com o mundo, né? Eu tenho que criar força, eu vou ter que criar uma carcaça, né? Uma couraça mais forte e ver como que eu me adapto a essa demanda do Instagram de criar mais vídeos, de criar mais reels, né? Num formato que seja legal para mim. Então aí eu vou pensar na minha criatividade, vou procurar pessoas ou reels que eu gosto, aí eu dou uma salvadinha para depois tentar trabalhar o meu conteúdo nesse formato, que não é uma dancinha, mas que ele é dentro da proposta que o Instagram está pedindo agora, trabalhar mais vídeos, né? Conteúdos desta forma que a gente está aqui. Então, assim, a capacidade do empreendedor de se adaptar tem que ser permanente e não resistente, né? Isso é uma coisa que eu acho que é muito importante criar. O não é uma palavra que a gente tem que usar quando a gente quer pôr os nossos limites, mas não para bloquear o nosso desenvolvimento, né? Então, isso é muito importante. Outra coisa que eu acho que é muito importante é desenvolver essas habilidades que a gente está falando aqui, né? De resiliência, né? De adaptabilidade, né? Então, esse autoconhecimento passa por aí. A empatia é muito importante, olhar para o outro, entender a necessidade do nosso cliente. Outro dia eu vi um ads aqui que falava de plano de negócios e que ela queimava, né? A Cristiana Arcangeli, ela queimava o plano de negócios. Não existe mais plano de negócio para empreender. O que a gente precisa é gerar desejo, né, no cliente, a gente precisa entender o que o cliente quer. Eu concordo com ela. A gente tem que sempre estar olhando para a necessidade do outro, né? Para o que a gente pode resolver, né? Que dor, né, que a gente precisa resolver. Mas essa necessidade e esse desejo tem que estar estruturados num plano de negócio. Isso ela não conta, né, na propaganda dela, mas com certeza ela pôs outro nome, mas é isso, gente, é olhar para um plano de negócios. Então, quando a gente se conhece, quando a gente desenvolve nossas habilidades, a gente busca as nossas competências,
a gente precisa estruturar isso num plano de negócios, né? E isso é o que vai dar força, caminho, guia, né? Para você empreender, para você saber para onde você está indo, porque na vida, né, de empreendedora, a gente se perde muito rápido na situação confortável, numa rotina, né? E a gente se esquece de olhar para a estratégia, a gente se esquece de olhar para o destino, para onde a gente está indo e por que a gente está indo. Então, o fazer um plano de negócios é essencial, né? E o que é um plano de negócios? É um bicho de 7 cabeças? É muito difícil fazer? Não, não é difícil. É complexo, né? Mas todo mundo consegue fazer. Pelo menos as minhas mentorandas, todas conseguem fazer. Dizem que dói um pouquinho, que dá bastante trabalho, mas é super importante. Por quê? Porque é esse trabalho de autoconhecimento, de entender as suas habilidades, de entender as suas vulnerabilidades, aquilo que você tem assim para desenvolver e que pode ser interessante, a sua história pessoal, o seu desafio pessoal, e como a gente traz isso para a marca, né? A gente olha para o mercado, é muito importante você conhecer o mercado que você vai atuar, né? Que mercado você quer trabalhar? Então, conheça esse mercado, vai entender as tendências e os cenários desse mercado, né? Por exemplo, no cenário de saúde, a Patrícia está aqui, o que está vindo pela frente, né? A saúde mental, a gente está vendo ali nas Olimpíadas como é importante ter uma saúde mental. Aquela ginasta Biles, ela se retirou porque ela entendeu que a saúde mental colocava a saúde física dela em risco. Olha que inteligência emocional dessa menina e como ela está colocando os limites dela. No nosso trabalho aqui de empreendedorismo é a mesma coisa, né? A gente entender os nossos limites, entender essa vulnerabilidade que eu estou falando, se respeitar, colocar os limites é essencial, né? Então, que habilidade que a gente precisa ter para olhar o mercado e entender essas oportunidades que o mercado traz? Então, voltando a falar do mercado de saúde, a tendência da cor de 2023 é a cor lilás, lavanda, não é nem lilás, é lavanda. Por que vocês acham que essa tendência está aí? Ela está aí porque a gente vive esse mundo digital, esse mundo de ansiedade, esse mundo de informação, de aceleração, e a lavanda é o oposto, né? É o positivo, vamos falar, a ansiedade o máximo, e a lavanda é para acalmar, né? É para trazer esse equilíbrio que a gente precisa na nossa vida, né? Então, as coisas vão se conectando, e se a gente não olha o todo, né? Que eu sempre falo na mentoria, a gente precisa ter um olhar de turista, né? Olhar para tudo com muita curiosidade, com muita novidade, para olhar como aquilo impacta o nosso negócio, né? A nossa ideia, né? Então, viaje com o olhar de turista, vai entender os cenários, as tendências, né? Vai entender como o mercado tá, como que as pessoas estão consumindo, né? Se você trabalha com comida, qual é a tendência de consumo de alimentos para os próximos anos? O que você pode inovar no seu negócio para trazer algo de interessante, único e resolver, aí sim, resolver a dor, olhar para o outro com empatia e entender como que a pessoa vai consumir, se alimentar e como você pode resolver essa dor, né, dela. Então, é muito interessante a gente abrir a cabeça, olhar para fora quando a gente empreende. E o plano de negócios faz essa viagem, né? A gente faz isso juntas. A outra esfera que é muito importante também faz parte de olhar para o mercado mais diretamente o seu, a concorrência. Então, como que o mercado trabalha? O que seus concorrentes estão fazendo? Como eles reagem às perguntas e aos inputs dos consumidores? Qual é o tipo de resposta? Qual é o tom de voz? Para você entender, não é para fazer igual, né? Mas é para você entender aonde você pode se diferenciar, aonde tem um espacinho aí no mercado para você fazer algo diferente, ou para você fazer melhor, você ir desenvolvendo as suas habilidades, suas competências empreendedoras, espelhado também no outro, né? As pessoas te ajudam a... O que a Michelle colocou? Mercedes ensina isso mesmo, das cores virem de nós. É isso que eu faço também. Mas vamos lá, eu vou explicar isso daqui a pouco, né?
pensando aí no plano de negócios, quando a gente olha para a concorrência e quando a gente olha para os cenários, né, do mercado, a gente consegue ser mais assertiva nas nossas escolhas e estratégica, porque você até pode escolher começar de um jeito, mas olhando para uma visão de querer chegar de um jeito diferente, porque você vai criando tração, você vai crescendo, ficando grande e encorpada, né, no seu negócio, e aí você pode dar voos maiores, né? Então, outra coisa muito importante, né, quando a gente faz o plano de negócios, é definir o posicionamento, né? Quem que a gente vai ser? Qual vai ser o nosso diferencial, né? O que a gente tem de único, especial, que é só nosso? E isso vem muito com o que vocês estão falando aqui, de trazer das cores, né? Por que eu falo das cores e da nossa essência, né? É porque a gente tem algo de único e muito especial dentro da gente, que é o que conecta com o consumidor, né? Então, trazer a nossa verdade, a nossa transparência, né, é super importante para falar com as pessoas que querem nos ouvir. Pode ter certeza que tem gente aí muito disposta a se conectar com você, porque compartilha dos mesmos valores, das mesmas ideias, dos mesmos sonhos, né? Mas para isso a gente precisa criar voz, a gente precisa criar corpo e entender quem são essas pessoas. Então, o próximo passo de empreender é justamente esse: conhecer o seu cliente ideal, a sua cliente ideal, né? Criar um sistema, né, de informação que você sabe exatamente com quem você está falando, né? Quem é a pessoa que você quer tocar, né? E isso daí é realmente um trabalho que começa no plano de negócios e vai sendo polido na sua jornada empreendedora. Pode ser que depois você tenha mais perfis, né, mais personas, como a gente fala. Pode ser que você tenha que rever essa persona, mas você precisa partir de um patamar, né? E o plano de negócios te traz isso, né? Quem é seu cliente, como ele pensa, como ele sente, aonde ele está, que tipo de relacionamentos ele quer ter, né? E aí você vai criando conteúdos e criando discursos, né, que se conectam com essa pessoa, tá? Isso é muito importante. Você vai criando uma jornada, você entende aonde essa pessoa está, né? Como que ela quer se relacionar e ser cutucada, né, por você no bom sentido. Ela também vai te procurar, porque ela vai entender que ali tem eco, que ali tem voz, que ali tem acolhimento. Então é muito importante. Outra coisa que é muito importante no empreender é fazer um bom networking, né? Porque a gente sempre fala, empreender é tão legal, mas eu me sinto tão sozinha, né? Por que a gente se sente sozinha? Porque a gente se isola no dia a dia da jornada empreendedora, né? E isso não é correto, né? Ao contrário, o empreender é relacionamento, né? É ir em feiras, tá bom? Hoje em dia não tem, mas tem feiras virtuais, tem bazares, tem comércio, criar relacionamentos em redes de apoio, em cafés digitais, né? Eu tenho o Café Travessia, que é um espaço que a gente está criando para fazer networking e para desenvolvimento pessoal, né, e profissional. A gente traz todos esses assuntos à mesa e vamos debatendo, evoluindo, construindo e criando relações de apoio, né? O networking ele não é só para te gerar negócio, né? Mas ele é para te solucionar dúvidas, para você escutar o outro e trocar experiências, ou para você ajudar também, né? Faz parte. Então, criar uma rede de profissionais que te apoiam, que faz sentido, né, para o seu crescimento, tá? Então, eu acredito muito nisso. Inclusive, eu tenho uma pessoa, né, a gente se apoia, que a gente fala que a gente faz não é uma mentoria uma da outra, mas a gente faz como se fosse isso, um apoio para o nosso desenvolvimento. Então a gente tem encontros semanais para falar das nossas metas, das nossas conquistas, como que a gente está indo na nossa jornada profissional. Ela me dá o apoio nas habilidades dela e a gente se completa, a gente tem habilidades muito diferentes e é muito interessante.
Então eu sugiro para vocês também terem essas pessoas, ou uma pessoa que não seja um familiar, que não seja alguém que te acolhe, que fala como você é bacana, ao contrário, alguém que te estimule, que te provoque a sair da zona de conforto, que te traga tipo, putz, você não falou que você ia fazer isso e não fez, né? Por quê? O que aconteceu? O que faltou, né? Então é muito legal. Eu tô fazendo isso com ela desde março e tá sendo super interessante a nossa experiência, né? Ela aponta para mim questões que eu preciso melhorar ou desenvolver, porque ela é muito especialista em tecnologia e em educação à distância, né? Educação digital. Então está sendo muito legal como a gente pode trocar, né? Sendo de áreas tão diferentes, a gente se apoia. Então procure uma pessoa para o seu desenvolvimento pessoal permanente, tá? Outra coisa que faz parte do trabalho do empreendedorismo é vender, né? A gente tem um produto legal, a gente é super legal, todo mundo adora, mas não vende. Eu só vendo para a família, só vendo para os amigos. Seu negócio não vai crescer assim, né? Faça uma estratégia de vendas. O plano de negócios, ele contempla isso, entender quem serão seus parceiros, quem serão seus apoiadores profissionais, como você vai vender, em que plataformas, né, em que canais de vendas você vai atuar, como vai ser o seu modelo de negócios de vendas, né? Isso é muito importante, porque senão você vai ficar sempre com essa sensação de estagnação, né? De uma venda que não paga as contas ou que empata, né? Então é muito importante vender, ter um modelo de negócios que contemple uma estratégia de vendas. Estabeleça isso com rotinas, estabeleça metas, né? Ah, mas eu não chego na minha meta. Não tem importância que você não chega na meta. O importante é você criar ações e passos para chegar nessa meta. Desenvolver esse plano, né? Aonde você quer chegar, o processo é mais importante que o resultado, porque o resultado vai vir. Né? Pode ser que não venha na medida em que você estimou, né? Mas ele vai vir. E com a sua competência em analisar e entender aonde que você está falhando, aonde que você pode melhorar, você vai vendo que os resultados começam a aparecer. Então precisa de consistência, muita persistência e, de novo, um olhar estratégico, uma meta para onde você quer chegar, tá? Para isso também é super necessário marketing, né? Não tem como a gente vender escondida, né? Mas nos dias de hoje, então, que muitos negócios são como o meu, eu trabalho em casa. Se eu ficar aqui, alguém vai tocar na porta e descobrir que eu dou mentorias, né? Que eu faço projetos? Não tem como fazer. Eu preciso me mostrar. Eu estou aqui ao vivo contando para vocês um pouco da minha rotina, do meu trabalho, da minha experiência, né? Para vocês entenderem e se conectarem ou não comigo, ou poderem me indicar para alguém lá na frente, né? Mas é muito importante a gente entender que o marketing, ele é nosso amigo e não nosso inimigo, né? Como muita gente fala, eu não tenho tempo para fazer conteúdos, para fazer vídeos, para fazer Instagram, né? Tem gente agora que fala, eu não quero mais isso. Você tem outra opção? Se tiver, me fala, né? Eu não vejo outra opção da gente atingir um público de uma maneira super barata e eficiente, como as mídias sociais, como o marketing digital. O marketing offline, ele é super importante também, não estou falando para não fazer, mas também com estratégia. Como que a gente faz essa estratégia de marketing? Você tem que entender quem é seu cliente, aonde ele está, né? O plano de negócios, né, que a gente falou, como ele pensa, como ele sente, né? E aí fazer a sua estratégia de negócios, fazer anúncios, se for o caso, né? Enfim, a venda está muito ligada com o marketing, né? E o produto também, mas tudo tem que girar em torno do cliente, né? Eu escutei uma palestra de um professor de Stanford muito legal. Ele sempre trabalhou com desenvolvimento de produto, na área de produto,
E eu também venho dessa área. Eu sempre fiz muito desenvolvimento de produto para coleções de marcas, de moda, de acessórios, enfim. E o gerente de produto, a cabeça da pessoa de produto, é pensar num produto incrível, né? A gente tem muitas ideias e a gente fica viciada em criar produtos, criar, né? Ainda eu aí posso contar para vocês a minha experiência de joalheira e tal. Criar é uma paixão, é uma delícia, né? É um momento sublime, vamos falar, né, na profissão. Mas você cria e aí? Para quem você vai vender? Como você vai vender? Quanto você vai vender? Né? Tem que acontecer, porque senão fica tudo guardado no baú, né? Então, você entender esses mecanismos tem que estar contemplados, né? Nesse plano de negócios, na sua estratégia de vendas, na sua estratégia de marketing. É super importante. Então, vender sua ideia, se interessar por marketing, faz parte, né? E aí, voltando à história desse professor, né, de Stanford, ele coloca bem isso, que hoje o gerente de produto, ele tem que estar ligado com o consumidor. Ele tem que estar olhando o que o público deseja. Não adianta você criar um mouse, né? Aqui eu tenho um mouse incrível e tal, cheio de cores, se o consumidor agora está na tela, está tocando tudo na tela, entendeu? Ele tem que entender a necessidade, o desejo dessa pessoa, dessa consumidora, para desenvolver o produto para ela. Não é para mim, para o meu ego de criativo, né? É para o outro, né? E aí entender e passar isso para as áreas de marketing e para as áreas de vendas também com essa cabeça de resolver a dor do cliente, de resolver a dor, a necessidade do outro, né? A empresa não tem que estar no foco nela, nos processos dela, né? Nas necessidades de produtos incríveis que ela tem que fazer, né? E aí a área de vendas que se vire para vender esse produto que eu criei, né? A área de marketing se vira para fazer campanhas para esse produto. Ah, mas ninguém quer. Claro, se você não entende a necessidade do outro, não adianta nada ter produtos incríveis, tá? O que adianta é entender o que seu cliente quer, como ele quer, né? É o que é importante, mas como ele quer. Qual é essa relação, né? É uma assinatura, que aí a pessoa, por exemplo, hoje em dia está crescendo muito o sistema de assinaturas. Por quê? Porque a gente sabe que a gente repete muito essa compra e a gente ganha tempo tendo um sistema de assinaturas. Então, vale a pena pensar como que você soluciona a vida do seu cliente com o seu produto, seja num sistema de assinaturas, seja no sistema de delivery, no que for. Mas o que eu quero dizer é que as áreas das empresas, elas têm que estar conectadas e trabalhando sempre na direção do cliente, tá? E não delas mesmas. Isso mudou e a gente tem que estar o tempo inteiro nessa adaptabilidade e nesse radar muito ligado para entender para onde o mundo está indo, né? E falando, né, da live que eu escutei ontem, teve uma visão muito otimista e uma visão muito pessimista, né, dos palestrantes. E o pessimista, ele fala que a gente está num mundo caótico, né, que a gente entrou num mundo de caos muito, muito grande, que a gente vai demorar. Ele falou, eu sou um pessimista a curto prazo e um otimista a longo prazo, né, foi o que ele falou. Mas como que a gente vive nisso? Como que a gente aguenta essa turbulência que a gente está vivendo por um período indeterminado? A gente está sentindo isso na pele, né? As coisas não melhoram, as coisas não passam, mas a gente tem que continuar a nossa vida. Então, assim, é criar uma grande adaptabilidade, né? Peraí. Criar uma resiliência muito forte, muito estruturada e muito natural. E como que a gente vai criar isso? Buscando apoio, porque sozinhas a gente não consegue dar conta de tudo, né? Então, criar essas redes de relacionamento, essas redes de networking, essas redes de saúde mental, como eu estava falando, buscar coaches, né?
buscar terapias alternativas, tudo isso faz parte da nossa sobrevivência nesse mundo caótico, para a gente aguentar a ansiedade, para a gente aguentar essa volatilidade, essa mudança constante que a gente vai viver, né? E para a gente empreender, essa é uma habilidade obrigatória, eu diria, né? Para a gente ter. Trabalhar muito a resiliência, muito a nossa intuição. Eu acho que essa questão da intuição eu gosto muito de falar, porque ela é o que nos torna mais humanos, que a gente não é substituído por algoritmo, não tem algoritmo nenhum que entenda de intuição. Então, escute sua voz interna. Essa é uma habilidade que a gente vai ter que desenvolver muito para empreender e para sobreviver, né? E desenvolva a sua empatia, né? Para empreender, a gente tem que entender o outro, estar conectada com a outra pessoa, gostar de se relacionar, né, com as pessoas e de entender as necessidades dela, mesmo que você seja uma pessoa super técnica, que adore uma máquina, um computador, um algoritmo, você tem que entender como o usuário reage, né, e utiliza isso. Então, eu acho que é isso, você entender que você não está sozinha, né? Empreender é muito legal, é super desafiador. Eu acho que eu gosto disso porque todo dia é uma novidade, é um acontecimento, é algo de novo que surge pra gente, mas não precisa ser sozinha, né? A velha geração do empreendedorismo fazia tudo sozinha, não contava para ninguém, porque senão vinha a concorrência e te copiava. Isso não existe mais, né? Hoje a gente lança uma ideia, né? As startups vêm disso, a gente lança uma ideia, joga e vem um monte de gente colaborar com essa ideia. Estamos nessa geração, né? Da colaboração, trabalhem juntos, somem. Se vocês têm parceiras ou até concorrentes que vocês podem somar, muito melhor, né? Busquem ajuda. Empreender não é um ato solitário. Ao contrário, é um ato de comunidade, né? É um ato de colaboração, né? Busquem ajudas de profissionais que podem ajudar vocês a criar essas ferramentas, a criar esses caminhos, a criar esse universo que você quer construir para ter um impacto positivo no planeta, para ter um impacto positivo na sua vida, né? Porque a vida da gente só fica melhor quando a gente faz o que gosta, quando a gente acredita no que a gente está fazendo e a gente sabe para onde a gente está indo. Aí os resultados vêm. E isso é uma delícia, né? Quando começa a ter um contato, né? Um texto de uma pessoa te procurando para fazer uma matéria. Enfim, as coisas acontecem, né? E mais de tudo, a gente empreende para ganhar dinheiro. Né? Não é só pelo amor ao produto, à minha criação. A gente empreende para ganhar dinheiro, para ter uma vida boa, né? Para comprar as coisas que a gente quer, para ter as experiências que a gente deseja, de desenvolvimento pessoal, de viagens, né? Seja lá o que for. Então, assim, empreenda com amor, empreenda com estratégia, faça alianças, né? E desenvolva as suas habilidades emocionais. Eu acho que essas são as características principais que a empreendedora dessa nova era precisa. E eu estou aqui para compartilhar isso com vocês. Eu adoro falar de empreendedorismo, eu adoro falar de novos projetos, de negócios e de desenvolver, né? De ajudar vocês a saírem com suas ideias e com seus projetos de uma forma estruturada e planejada, porque é isso que vai trazer o resultado, né? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Esta live vai ficar gravada para quem não conseguiu assistir tudo. Que bom, Anny, que você gostou. Eu fico feliz aqui de poder contribuir, tá? Semana que vem eu vou fazer o Café Travessia, para quem não participou ainda e tiver interesse, manda um DM para mim ou pelo WhatsApp e eu encaminho todas as informações. O Café Travessia é um encontro mensal que a gente faz de empreendedoras para a gente trocar essas experiências, essas habilidades
e melhorar aí nossas práticas do dia a dia. A ideia é ter esses encontros regularmente, porque a gente vai trazendo temas e colaboradoras e outras profissionais, né, como eu venho falando, que a gente tem que criar essa rede para o desenvolvimento do empreendedorismo de uma forma essencial, um empreendedorismo com alma, como eu falo, um empreendedorismo com amor, quando a gente entende para onde a gente está indo e o impacto que a gente causa, tá? Então, essa é a ideia do café. Que bom, Michele. Manda para mim o seu DM que a gente continua a conversa. E para quem quer conhecer um pouco mais da mentoria Travessia, que é essa estrutura do plano de negócios que eu falei para vocês, também entre em contato comigo que eu apresento e conto como funciona. No momento eu tenho uma vaga para começar, porque é um trabalho bem personalizado, de uma pessoa por vez mesmo. Uma pessoa por vez não, mas eu digo personalizado no sentido de que eu trago muito dessas informações e da minha colaboração e do meu tempo, então eu não consigo atender muitas pessoas ao mesmo tempo, né? Então a minha agenda é bem compacta, mas a gente consegue fazer um trabalho muito legal. São 8 encontros também para fazer o plano de negócios de vocês. Então quem tiver interesse, eu estou disponível para conversar e agendar um bate-papo pelo telefone, tá bom? Bom, um beijo, obrigada, boa semana. Agosto tem muitas novidades, tem um calendário cheio de informações e conteúdos que vocês vão gostar. Então fiquem aí presentes e muito obrigada pela companhia. Um beijo.